Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Tudo bem com você? Espero que sim. Nós estamos iniciando hoje a leitura do capítulo 13 do Evangelho de Jesus e eu quero ler com você tão somente o primeiro capítulo, ou melhor, o primeiro versículo que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa. No caso, Jesus está com os seus discípulos na quinta-feira à noite, né? A festa da Páscoa iria começar no final da sexta-feira, né? Na tarde final, no início da noite. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria o mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse texto está inserido dentro do contexto da proximidade da festa da Páscoa. Jesus reúne com os seus discípulos, aqueles discípulos mais próximos, conhecido como um apóstolo, e ele manda que eles preparassem, uma ceia para que ele pudesse ceiar a ceia da Páscoa com os seus discípulos. E ele sabia que era a última ceia, a última refeição, a última vez que ele ia compartilhar a mesa com os seus discípulos, com os seus seguidores. E o autor aqui do Evangelho vai trazer algumas verdades sobre Jesus que deixam a gente conhecer um pouco mais da personalidade de Jesus. O texto vai dizer que já havia chegado, o tempo em que Jesus deixaria o mundo e iria para o Pai. Jesus, dentro da sua missão, dentro do seu ministério messiânico, passa por etapas. Ele começa, por exemplo, abrindo mão da sua divindade para salvar as pessoas. E agora ele está abrindo mão da sua humanidade. Ele deixou o Pai e agora tem que deixar os seus discípulos, a quem João aqui no Evangelho vai dizer que ele amou, esses homens que estavam no mundo. Outra coisa, Jesus, ele não alimentava nas pessoas uma coisa irreal, Ele amou pessoas de verdade, pessoas que tinham crises de humor, pessoas que tinham limitações, pessoas que às vezes ficavam com raiva, chateado, com medo, culpado, gente que tinha inclusive problema de caráter. Jesus nunca pensou em amar pessoas que vivessem mais ou menos numa espiritosfera, meio anjo, meio homem, Não. Ele amou essas pessoas que estavam no mundo, sujeitas às questões do mundo. E o texto termina falando que ele amou os que estavam no mundo e amou até o fim. E aí eu aprendo que, embora a doutrina ou a filosofia que diz que Deus é onipotente, e a gente pensa, entende que Deus ser onipotente quer dizer que Deus pode fazer todas as coisas. E a gente aprende aqui que não. Deus, por exemplo, não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel e permanecerá fiel, independente das pessoas que são infiéis no relacionamento com Ele, Como Pedro teve problema de infidelidade, disse que ia seguir Jesus, em qualquer momento que ia morrer com Jesus, depois nega Jesus 3 vezes, como Judas, que trai o Senhor, e ele permanece fiel.
E outra coisa é que Deus não pode, por exemplo, deixar de amar porque a pessoa que ele ama faz alguma coisa que desagrada, que é pecado, que é errado. Porque ele ama até o fim. Então Deus é amor e não pode deixar de amar. Jesus é o Deus que nunca não amou. Ele sempre amou, porque o amor faz parte da sua essência. Deus não pode negar aquilo que ele é. Deus não pode negar, por exemplo, as leis que ele mesmo criou. Deus, quando fez o universo, por exemplo, criou a lei da gravidade. Ele não pode ir contra essas leis. E a maior lei, que na verdade é a sua essência, é o amor. Deus, em Jesus de Nazaré, foi feito em amor no seio do Pai. Então, por isso, ele nunca não amou. Ele te ama e não vai deixar de te amar, independente do que você fez. Porque essa é a sua essência. Esse é o seu caráter. E essa é a sua missão. Amar, amar, amar. Que Deus abençoe você e que você tenha entendimento que Deus é amor. E o que ele sabe fazer e o que faz muito bem é amar. Por isso ele não pode deixar de amar, independente se a pessoa a quem se dirige a ele não seja uma pessoa amável dentro do nosso contexto humano. Um abraço. Meus amigos, se essa reflexão te abençoou, colabore com a expansão do Reino de Deus. Curta, compartilhe, comente e ative o sininho de notificação. Isso ajuda a reflexão a ter um alcance muito maior.